A maneira como você pensa sobre si mesmo, seus problemas, o mundo, antes de você começar, tem que mudar quando você cresce, porque você mudou sua química no cérebro. Sua pesquisa focou em como o uso da exposição deliberada ao frio e calor pode melhorar o metabolismo humano. Doutora Susana Sober. Comecei esse tipo de pesquisa onde eu estava investigando como nós, seres humanos, sem tomar nenhum remédio para isso, como podemos ativar naturalmente este tecido que temos a fim de aumentarmos o nosso metabolismo. Como podemos perder peso, mas não com mais nenhum medicamento. O que você diria que é a mudança no cérebro e no corpo com terapia constante do frio? Algo muda e é a química cerebral. Se submergindo em água fria, você tem um aumento de dopamina, que pode ser até 5 vezes maior. Qual é o protocolo perfeito onde a terapia com calor e frio otimiza o meu metabolismo para queimar gordura, para reduzir meu risco de doenças, para viver mais, para me sentir melhor? Sim, que pergunta boa. Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou muito animado com a nossa convidada. Temos a inspiradora Susana Soberg aqui conosco. É tão bom ver você. Bem-vinda a The School of Greatness. É fascinante. Você tem um PhD em metabolismo. Você é essencialmente uma cientista do frio e do calor. Você estuda sobre como as pessoas podem otimizar seu metabolismo para queimar gordura, para perder gordura, os tipos ruins de gordura. Sua pesquisa se concentra nos efeitos da exposição deliberada ao frio e ao calor sobre o metabolismo e vários aspectos da fisiologia humana. E nesta entrevista, quero realmente explorar como nos expor ao calor extremo, ou ao frio extremo, seja em saunas e gelo, como isso pode ter um impacto profundo na nossa saúde em geral, pode transformar a aparência do nosso corpo, como nos sentimos, como pensamos, e como atraímos mais coisas boas para a nossa vida. Então, é isso que quero explorar hoje. E há quanto tempo você realiza sua pesquisa em metabolismo como PhD? E qual é a maior descoberta que você fez em todos os seus anos de pesquisa até agora? São boas perguntas, definitivamente. Então, estou fazendo esse tipo de pesquisa desde 2016, quando comecei na área de pesquisa de algo chamado gordura marrom. E vamos detalhar isso um pouco mais tarde. Mas a gordura marrom faz parte do nosso metabolismo e eu queria descobrir como podemos ativar esse tipo de tecido saudável no corpo de maneiras para nos tornarmos mais saudáveis e também para perder gordura. Então essa é a questão principal. É uma nova descoberta bastante fascinante que esse tipo de gordura saudável, se você ativá-la com frio, você pode, consequentemente, aumentar seu metabolismo e poderá perder peso. E mesmo que você tenha diabetes tipo 2, é uma maneira muito boa de reduzir os níveis de glicose no seu sangue. Então, com isso em mente, comecei essa pesquisa em que estava tentando descobrir como nós, como seres humanos, sem tomar nenhum remédio, podemos ativar naturalmente esse tecido que temos, a fim de aumentar nosso metabolismo. E então, repentinamente, o frio e o calor entraram em cena, e eu comecei em 2016, apenas tentando descobrir como as pessoas atualmente usariam o frio e o calor. Será que podemos ativar a gordura marrom com ar frio? E quanto à água fria? Na Dinamarca, fazemos muita natação em água gelada. Por isso, essa ideia surgiu bem rápido como uma maneira divertida de ativar a gordura marrom, mas ninguém o fez ainda. Então é exatamente onde comecei. Qual foi a maior descoberta na pesquisa do metabolismo nos últimos 7, 8 anos, realizando esses estudos? A pesquisa que eu realizei foi em metabolismo e ativação de gordura marrom. E descobrimos que, se você ativar sua gordura marrom fazendo exposições deliberadas ao frio ou natação no inverno em água fria, e fizer isso por vários meses, então você pode aumentar a ativação da sua gordura marrom. Você também terá um melhor equilíbrio da glicose, o que significa que você terá uma maneira mais eficiente de eliminar o açúcar da sua corrente sanguínea, porque é simplesmente mais eficaz, e terá níveis mais baixos de insulina, o que é bom ter níveis baixos de insulina. Isso quer dizer que todas as suas células no corpo são muito sensíveis em identificar se há açúcar disponível. E se houver açúcar disponível, devemos ter um metabolismo rápido para retirar esse açúcar da corrente sanguínea e levá-lo às suas células, para que você não tenha níveis elevados de açúcar no sangue. Interessante. Sim. Ok. Você começou estudando o metabolismo. Era mais sobre como perder peso ou como o metabolismo funciona?
Então, era mais ciência básica, tipo, o que é esse tecido? Ele pode ativar o metabolismo? E eu não estava fazendo estudos com camundongos ou estudos celulares, então eu queria ver se uma intervenção em humanos poderia realmente fazer diferença em algo como pressão sanguínea, ativação da gordura marrom, metabolismo da glicose e níveis de insulina. Eu tinha todas essas medidas que são mais os resultados concretos, mas também era uma forma de ver, será que podemos usar isso dessa maneira? Como uma intervenção no estilo de vida, porque isso ajudaria as pessoas a ficarem mais saudáveis. E as intervenções que você estava pesquisando eram apenas terapia com frio e calor? Ou havia outros tipos de intervenções que você estudava para ativar o metabolismo? Essa é uma boa pergunta. Na pesquisa, você precisa focar em certas coisas, pois exige muita leitura e aprendizado sobre aspectos específicos. Quando as pessoas fazem um PhD, devem especializar-se bastante para tornarem-se experts no que fazem e entenderem o que estão fazendo, já que muita coisa ocorre no corpo ao pesquisar apenas uma célula, um mecanismo ou via. Estava estudando tanto o frio quanto o calor e como usar isso como uma intervenção no estilo de vida. Então fiz muitos estudos de campo antes. Pesquisei como os nadadores de inverno saem para nadar em águas geladas, como eles usam o calor e como isso afeta a nossa fisiologia e bioquímica. Então foi uma espécie de ambas as coisas. Foi um grande desafio para mim estudar tudo isso ao mesmo tempo. Nossa! Em termos dos tipos de gordura que o corpo possui. Porque existe gordura marrom e gordura branca. Isso está correto? Existe um tipo diferente de gordura que nós, humanos, temos? Esses são dois tipos de tecidos bem distintos. Isso é verdade. E qual é a diferença entre a gordura marrom e a gordura branca? E existem outros tipos de gordura? Ou essas são as principais gorduras que temos no corpo? Sim, essas são as principais gorduras que temos em nosso corpo. As pessoas conhecem a branca, que é a gordura ruim, o tipo que não é saudável e o qual queremos eliminar. Ela fica na barriga, no estômago e ao redor dos órgãos internos, sendo chamada de gordura visceral. Queremos nos livrar dela, pois eleva nosso risco de diabetes tipo 2, obesidade, que está aumentando rapidamente. Se estima que em 2030, quase 50% das pessoas nos Estados Unidos estarão na escala de obesidade. Sério? Sim. Pelo menos é desse modo que está estimado no momento. Então, até 2030. E estamos chegando lá. Está perto. E então, essa é a gordura branca visceral que faz as pessoas se tornarem obesas. O que faz um ser humano ganhar tanta gordura? Quais são os principais fatores? Então, isso é o que acontecerá se as pessoas pararem de se exercitar. Se as pessoas não se exercitam o suficiente, não se movem o suficiente, ou ainda, se elas comem tipos não saudáveis de gordura que estão presentes nos alimentos processados que consumimos hoje em dia, então tipos não saudáveis de alimentação e muita quantidade dela. É assim, se você não queimar todas as calorias que consome, elas se converterão em gordura branca. E o corpo humano está perfeitamente preparado. Isso é essencialmente como somos constituídos. Nós queremos sobreviver. O corpo é feito para sobreviver. E como nós, seres humanos, éramos acostumados a passar fome de vez em quando, tínhamos períodos de jejum antigamente, quando não tínhamos toda a comida disponível o tempo todo, mas hoje temos. Então o corpo está pedindo comida constantemente. Assim que você sente fome, que ocorre após algumas 4 ou 5 horas, mais você come e mais as células brancas sinalizam ao cérebro a necessidade de comer, para você não usar sua gordura branca, pois o cérebro entende como uma reserva essencial. A gordura branca é algo de que precisamos, um estoque para sobreviver, mas não precisamos de um estoque tão grande. Certo. Então, a gente tenta descobrir como nós podemos perder peso, mas sem adição de mais remédios, porque, na minha opinião, já temos pílulas suficientes no mundo, até mesmo para obesidade e diabetes tipo 2. Precisamos também pensar estrategicamente em como ajudar as pessoas a não ficarem obesas. Por isso, o exercício regular é definitivamente a coisa número 1 que precisamos fazer. Além disso, parece que se você optar por usar terapia de frio e calor, também pode aumentar ainda mais o seu metabolismo e potencializar isso. E isso também vai eliminar parte da gordura branca, pois por consequência você também ativa a gordura marrom. E voltando à sua pergunta anterior, qual é a diferença entre esses dois tecidos? Falando de forma bem resumida,
A gordura branca armazena a gordura no corpo e a gordura marrom usa a gordura no corpo. Então, a gordura marrom pode queimar a gordura branca. Interessante. Desejamos mais gordura marrom. Sim. E queremos que a gordura marrom seja mais saudável ou mais eficiente para que possa queimar a gordura branca visceral do nosso corpo. E eu acho que estou entendendo você corretamente, que a gordura interna que está nos nossos órgãos ou dentro de nós parece ser mais perigosa do que a gordura externa que está do lado de fora. Isso está correto? Sim. Não conseguimos ver isso, né? É interno, mas afeta órgãos, coração, sistema digestivo, presumo, para ser eficiente ou ineficiente no corpo. Pode haver pouca gordura externa, mas muita interna, e isso não é bom. É isso, não é? Isso mesmo, é muito verdade. E nós, se começamos a ficar inativos, é ao redor dos nossos órgãos internos que a gordura branca começa a se depositar primeiramente. Então, você pode não notar de imediato que está engordando, mas pode perceber que seu nível de condicionamento físico está diminuindo gradualmente. Depois você pode ver que está ficando sem fôlego mais facilmente se correr ou fazer algo do tipo. Isso indica claramente que você não está tão em forma quanto antes. E correlacionado a isso está o aumento preocupante da gordura branca, que começa ao redor dos seus órgãos internos, que é, sem dúvida, o tipo mais perigoso de armazenamento de gordura, podemos dizer. E então ela também se acumula, como você mencionou anteriormente, na parte externa. O excesso por fora. Então, quando você estava realizando essas intervenções e estudando a terapia do frio e a terapia do calor, o que na terapia do frio que te trouxe uma grande descoberta quando você começou a aplicá-la em estudos de caso e praticando em si mesma, o que a pesquisa estava te dizendo sobre o poder da terapia do frio em ativar a gordura marrom, o metabolismo, perder peso, todas essas coisas diferentes? Meu Deus, isso me ensinou muito. Tanto em um nível científico quanto pessoal também, porque enquanto eu pesquisava incansavelmente, lendo tudo o que podia sobre o assunto, realizando minhas próprias pesquisas, também comecei a praticar natação em águas geladas eu mesma. E foi aí que percebi como isso tudo está intrinsecamente conectado. Eu lia sobre como nossa fisiologia é afetada e a bioquímica era afetada. E eu entendi isso, e também entendi como nossos neurotransmissores são ativados. O cérebro, a fisiologia e também os efeitos psicológicos. Mas ao observar os nadadores de águas extremamente geladas, isso não batia com o que eu havia lido previamente. Havia claramente algo faltando. Não estava completo. E foi só quando eu mesma comecei a praticar isso que eu finalmente entendi. Trata-se da íntima conexão entre o que acontece na sua fisiologia, no seu cérebro e nessa conexão corpo-cérebro. Eu senti isso de repente. E também esse aumento de gratidão, acho que era. Então, quando senti isso, eu pensei, agora eu realmente entendo a felicidade que vem depois. Por que será que as pessoas entram na água com um humor e saem completamente mudadas com outro humor? Eu realmente não conseguia entender, mas quando comecei a fazer isso, instantaneamente percebi. No começo era realmente muito doloroso, mas uma vez que você consegue superar esse obstáculo inicial, é um desafio, mas é isso que você faz. Após superar, você começa a gostar dessa sensação. Você passa então a sentir os efeitos benéficos dos neurotransmissores. Você não consegue sentir o seu nível aumentar diretamente, mas percebe e aprecia os efeitos resultantes delas depois. E então, de repente, o que você pensava ser importante antes não parece tão significante ou tão ruim quanto parecia quando você finalmente sai da água. Portanto, essa transição eu não havia entendido com a pesquisa, mas entendi quando eu mesma pratiquei em mim mesma. Quando você mesma fez, né? Você estava lendo a pesquisa. Sim. E você não conectou os pontos até aplicar isso em si e perceber os efeitos emocionais, mentais e físicos. Sim. Agora, o que a ciência nos mostrou e provou sobre o poder de entrar na água gelada? Quanto tempo devemos ficar na água gelada? Quantas vezes por semana devemos entrar? E quando podemos começar a ver o impacto e os resultados desse tipo de terapia? Sim. Na verdade, não há ainda muita pesquisa científica dizendo exatamente quantas vezes você deveria fazer isso por semana. Tenho certeza de que mais estudos surgirão futuramente, mas na minha pesquisa nós estabelecemos um protocolo específico para isso. Pedimos aos participantes que anotassem cada vez que entraram na água e os rastreamos cuidadosamente com smartwatches, produzindo assim um detalhado tipo de diário.
Assim, sabíamos exatamente quantas vezes eles estavam na água, por quantos segundos precisamente. E também os recrutamos especificamente com base no número de vezes que entravam na água. Isso foi baseado no fato de eu mesma não ser uma nadadora de inverno, e porque eu não queria fazer algo extremo, já que acredito muito mais no efeito hormético da terapia de frio e calor, assim como o exercício. Eu estudei o porquê o exercício é saudável, e descobri que isso se deve principalmente a esse tipo saudável de estresse. Portanto, há estresse ruim e estresse saudável. E o estresse saudável é a resposta aguda. Então, eu pensei, se pudermos aplicar isso à minha pesquisa dizendo, ok, queremos que os nadadores de inverno testem isso brevemente. Então, não estamos estudando aqueles que nadavam por muito tempo, mas apenas brevemente, e recrutamos pessoas que praticavam natação de inverno por 2 estações para ver como ficava a coloração da gordura marrom deles, comparada a um grupo controle. E quando passamos a observar eles nadarem por uma temporada específica e medimos sua gordura marrom várias vezes de maneira detalhada e testamos tantas outras coisas, isto derrubou os vieses existentes e tudo que os acompanhava. Mas o que acabamos descobrindo foi que eles faziam 11 minutos de natação em água fria por semana, no total, mas divididos em sessões de 2 ou 3 dias. E por dia entravam na água 3 vezes. Então, se você dividir isso em minutos, seria cerca de 1 a 2 minutos cada mergulho, o que não é tão longo. Não é. Não é um processo longo. Quero dizer, todos aqueles que são saudáveis e não têm doenças cardíacas ou pressão arterial alta desregulada, eu realmente acredito que eles podem construir isso aos poucos com o tempo. E é totalmente viável, eu acho, até mesmo para pessoas como eu. Eu não queria me tornar nadadora de águas frias porque eu mesmo tinha um grande medo do frio. Então eu estava pensando, isso é realmente bom porque é realmente muito possível. E de fato notamos a diferença entre esses 2 grupos. Então é 11 minutos semanais para o frio. 11 minutos semanalmente para o frio. Um grupo fazia isso e outro era como? Ficavam sem nada do frio? E quais os benefícios? Quanto tempo levou para obterem os efeitos e quais eram esses benefícios? Então, o grupo de controle não pôde fazer qualquer tipo de natação gelada ou de inverno. Sem banheiras de gelo ou chuveiros frios? Nada disso. Sem banhos frios ou mesmo ir ao poço de natação. E nada de saunas e coisas do tipo. Mas não era problema, porque eles não faziam isso mesmo. Não se expuseram ao calor ou frio, apenas água em temperatura ambiente. Sim, exatamente. Até mesmo ir ao spa era algo que eles não tinham permissão, fazia parte do acordo. Por quanto tempo? Quantos meses? Foram em torno de 5, 6 meses aproximadamente. Sim, ok. Sim, na verdade, talvez tenha sido mais tempo, até 7 meses, pensando aqui agora. Então, foi uma temporada de natação no inverno. Certo. Então, por cerca de 6 meses, vocês tinham um grupo de controle que não podia fazer terapia com calor ou frio e outro grupo que fazia aproximadamente 11 minutos de terapia com gelo por semana. Sim. Várias vezes por semana, às vezes 1, às vezes 2 minutos cada vez. Sim. E então, após 6 meses desses 2 diferentes grupos, o que você notou como resultado? Percebemos que, após esses 6 meses, essa deve ter sido a 3ª temporada de natação em águas geladas deles. Claro que isso se constrói sobre múltiplas temporadas passadas, mas eu acho que provavelmente teria sido o mesmo para a 2ª temporada. Acontece bem rápido, e eu posso te dizer o motivo em 1 minuto. Nós vimos que houve uma maior ativação da gordura marrom. Medimos isso exaustivamente com ambos. São exames de PET-CT, mas medimos especificamente também quanto de calor eles aumentaram a partir da gordura marrom, porque esse é o produto final essencial da gordura marrom. A gordura marrom é, na verdade, o nosso aquecedor interno. Você pode dizer que é essa pequena fornalha vital que aumenta o nosso calor no corpo para que não morramos de frio. Isso ajuda você a queimar gordura branca. Então, vou te contar como que funciona. A gordura marrom é ativada pelo frio. Assim que você sente frio na pele, é preciso regular a temperatura do seu corpo, certo? Para você não ficar com muito frio. Então, para mantermos a temperatura corporal neutra de 37 graus, você precisa regular isso. Haverá um sinal enviado ao cérebro, onde temos o centro regulador de temperatura dizendo: bem, está ficando um pouco frio aqui. Assim será aumentada a noradrenalina. E a noradrenalina é um neurotransmissor, mas também um hormônio que será ativado na superfície das células de gordura marrom. E isso vai queimar algumas calorias, porque é preciso combustível para ativar essas células de gordura marrom. Leva glicose e gordura para dentro das células,
onde essas pequenas mitocôndrias vão usar isso como combustível para gerar calor. Interessante. Então a gente começa a esquentar. Então, é quando nós sentimos o ar frio e a água fria que, após uma mudança de adrenalina no cérebro, nossas células no tecido adiposo marrom são sinalizadas para esquentar mais, pois morreremos se continuarmos esfriando. Certo. Basicamente, você iria morrer. Então, para aquecer, ativa seu corpo para ser um aquecedor com gordura marrom, o que, por sua vez, manterá seu corpo quente, mas usará energia da gordura branca visceral armazenada para gerar esse calor. Como combustível, sim. Então, queremos mais disso para queimar essa gordura, essencialmente, certo? Sim. Certo, então continue. Eu só queria ter certeza. Sim, a propósito, sua explicação foi muito clara. Isso é realmente bom. Então, a gordura marrom ativa sua termogênese, então aumenta o calor. Então, a capacidade deles de aumentar o calor era maior nesses nadadores de inverno. Eles eram apenas mais quentes em geral. Na superfície da pele deles eram apenas mais quentes. Isso significa que eles liberam muito calor, ou seja, tem uma taxa de perda de calor extremamente elevada. Aí você poderia perguntar, ok, se eles estão mais quentes e perdem muito calor, eles têm de gerar calor para não ficarem frios demais. Desse modo, precisamos que nossos órgãos vitais mantenham a mesma temperatura. Então, para que você possa manter essa temperatura fria elevada e estar liberando muito calor, você terá que ativar mais ainda o seu metabolismo de um modo geral. Mas o que nós observamos em seguida foi que também os fizemos dormir no laboratório depois, e onde pudemos ver que, mesmo apenas em temperaturas neutras, sentados numa cama, sem fazer atividade física ou qualquer coisa, apenas estando lá e não aumentando o metabolismo de outras maneiras, eles tinham apenas esse aumento básico de calor vindo da gordura marrom, o que poderia indicar que eles também tinham basicamente uma maior ativação da gordura marrom. Teríamos que estudar isso mais detalhadamente para sermos mais claros sobre o que exatamente está acontecendo aqui. Mas acho muito interessante que vimos que basicamente eles tinham mais ativação da gordura marrom quando estavam gelados, mas também quando não estavam gelados. Então, o tempo todo estava ativado, que significa que geravam mais energia, portanto, queimando mais gordura, consistentemente. Isso significa que tem um metabolismo mais otimizado, me parece. Que interessante. Mesmo não estando no frio, estavam mais quentes em geral. Eles, em geral, estavam mais quentes. E isso também se deve ao fato de que, ao se exporem ao frio e por fazerem sauna, eles têm um fluxo sanguíneo maior para a pele. E por causa disso, a vasoconstrição e a vasodilatação aumentam o fluxo de sangue para a pele, o que significa que eles têm uma taxa de perda de calor mais alta. Assim, é tanto pela sauna quanto o frio que geram esse fluxo sanguíneo para a pele e fazem com que os vasos sanguíneos se contraiam e dilatem melhor. Uau! Por causa desse aumento na dilatação e contração dos vasos sanguíneos, então podemos eliminar mais calor, mas também podemos contrair os vasos melhor. Significa que se você se adaptar ao frio, como nossos nadadores de inverno fizeram, eles também conseguem bloquear o frio ainda melhor, o que significa que, com o tempo, eles se adaptam à água fria, e então podem ficar na água por esses 1 ou 2 minutos. E dessa maneira, desenvolvendo essa capacidade de, você pode dizer, quase bloquear totalmente a sensação de não sentir frio. sim, Ou sentir menos frio. ou demorar mais a sentir frio, porque se você não está adaptado, quase de imediato sente muito frio. Você está tremendo, congelando na primeira vez. Sim, e seus vasos estão se contraindo, é claro, mas não tão eficientemente quanto um nadador adaptado ao frio. Interessante. Uau, isso é fascinante. Então, o que acontece com o corpo e com o cérebro quando alguém mergulha em uma banheira de gelo ou água fria congelante por 1 a 3 minutos? O que está acontecendo fisiologicamente com o cérebro e o corpo quando fazem isso? Sim, acontece tanta coisa, é uma loucura. Todas as células do corpo, tudo é ativado, porque este é um momento em que o corpo pensa ou age como se você fosse morrer, porque é uma ameaça enorme a ele. Você poderia morrer em apenas 20 minutos em água gelada, talvez em 15 minutos, ou até meia hora, dependendo tanto da temperatura quanto de como, é claro, você está na água.
Se você cair acidentalmente, então isso é sem dúvida perigoso. Mas estamos falando especificamente de exposição ao frio deliberada aqui. Então, se você fizer isso de propósito, deliberadamente, e souber como entrar e sair, e você sempre deve fazer isso, você sempre deve ter um plano de fuga, deve pensar nisso como uma maneira saudável de dar um choque no corpo. Você dá um choque e isso ativa todos os seus receptores de frio no corpo quando você intencionalmente se submerge na água gelada. Desse modo, isso vai imediatamente enviar um sinal ao seu cérebro, como eu falei agora há pouco. E isso vai aumentar a dopamina no cérebro e todas as citocinas, isso é a noradrenalina, que está ativando a gordura marrom imediatamente, porque agora você está ativando o seu sistema nervoso simpático e essa é a sua resposta de luta ou fuga. Tudo é ativado no corpo. Você poderia imaginar que, porque você está pulando em água fria, haveria um aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro. Muitas pessoas dizem isso, eu ouvi dizer, mas exatamente o oposto está acontecendo. Então, quando você entra em água fria, há uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Há uma restrição. E isso é bom ou ruim? É um risco, eu diria. É um risco de você não receber tanto oxigênio no cérebro como quando está apenas caminhando normalmente, o que significa que você terá que ser cuidadoso em como entrar. Você está se agarrando em alguma coisa? Você é novo nisso? E nunca faça isso sozinho, porque você pode ficar tonto. Você pode até mesmo desmaiar. Algumas pessoas desmaiam. E especialmente se você fizer algum tipo de retenção de respiração antes de entrar ou hiperventilação, eu simplesmente não recomendaria isso. Tente sempre fazer uma respiração nasal lenta na água, se você é novo nisso. É desafiador no início. Sim, é sobre tentar acalmar o seu sistema nervoso simpático, ativando o sistema nervoso parasimpático. Isso é realmente difícil no começo, mas você pode tentar. Uma coisa que eu diria que as pessoas devem evitar é fazer exercícios respiratórios de hiperventilação antes e na água, porque isso definitivamente vai ativar ainda mais o seu sistema nervoso simpático, diminuindo tanto o fluxo sanguíneo quanto o oxigênio para o cérebro, aumentando o CO2. Assim, você terá menos oxigênio entregue para todas as células do corpo. E isso é um risco. Por isso, o que você quer fazer é respirar lentamente pelo nariz, ou você pode até respirar pelo nariz e expirar pela boca. Se conseguir fazer isso e tentar ficar calmo e pensar nisso que não há nada de errado em respirar pela boca. Se você estiver em pânico, isso, claro, é uma coisa que você tem que fazer, mas depois saia e torne a experiência agradável, e então você pode entrar novamente. O que você faz é ativar o sistema nervoso simpático. Se você conseguir respirar através da resposta de choque frio, você está definitivamente bem. Você pode ensaiar isso e assim ativará mais o sistema nervoso parasimpático. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, a primeira coisa que você ativa é o seu sistema de luta e fuga, o sistema nervoso simpático. Todos os seus hormônios de estresse estão aumentando, noradrenalina e dopamina. Você até tem oxitocina aumentando, na verdade, o que também está te tornando grato. E você tem esse hormônio do amor no seu cérebro. Mas você deve apenas ter em mente que a única coisa que você pode usar para controlar o seu sistema nervoso simpático é a sua respiração. Se conseguir fazer isso e respirar através da resposta de choque ao frio, você se acalmará depois. E se você colocar água no rosto, então você também ativará o seu nervo vago, o que ajudará um pouco. Não molhe apenas até abaixo do pescoço. Molhe também o rosto ao fazer isso. Bem, você poderia. É difícil. É difícil e acho que as pessoas deveriam evitar de mergulhar sua cabeça? Pode não ser tão bom? Sério? Sim. Evitar. Sim, eu acho. Mesmo sendo mais avançado e fazendo isso há tempo, ainda deve evitar? Bem, é apenas porque evitar isso vai definitivamente ajudar você a manter o calor no corpo. Portanto, é essencial para evitar a hipotermia. E a hipotermia é sem dúvida um risco. E é um processo gradual. Assim que você entra na água gelada, você inicia o processo de hipotermia. Uau! E você não quer que sua temperatura corporal desça para 35. Mas nós vemos pesquisas mostrando que, se você se submergir até o pescoço, então você terá toda essa proteção.
Você tem sua gordura, tem seu tecido, ossos, tudo está protegendo você de uma perda de calor muito rápida do núcleo. Mas essa taxa ainda será alta porque a água está fria. Mas se você mergulhar a cabeça também, então você aumentará essa taxa de perda de calor em até 36% a mais. Uau! Então você não quer perder calor tão rapidamente porque isso pode ser perigoso, potencialmente, e também porque você pode desmaiar quando não recebe oxigênio suficiente no cérebro. Por isso, eu estou apenas dizendo que mergulhar a cabeça não é necessário. Você obterá todos os benefícios apenas entrando na água até o pescoço, e é mais seguro. E claro, você deve fazer isso com outras pessoas por perto para manter a segurança. Existe uma temperatura específica a se manter ao entrar no gelo ou fazer terapia do frio? Então, a água fria é, por definição, 15 graus Celsius, e temperaturas abaixo disso. Como seria em Fahrenheit, você sabe? Vamos pesquisar depois. 76 ou algo assim. Certo. Eu não sei. Porque eu normalmente fico em torno de 44 graus Fahrenheit. Quanto é? 59 graus Fahrenheit. Sim, 59. Abaixo de 60. Sim. Abaixo de 60 graus Fahrenheit. Estou acostumado a 44 graus Fahrenheit. Sim. Acho que é menos de 10 graus Celsius. Isso seria menos de 10 graus, sim. E é frio. E é realmente bem frio. Bem, a questão é que se nós observarmos atentamente como o metabolismo é ativado, porque, de fato, isso claramente mostra que você ativou seu sistema nervoso simpático. E se você quer obter os benefícios, você teria apenas que observar quando o seu sistema nervoso simpático é ativado. Você pode fazer isso com maiores graus do que isso. Certo. Então não é necessário se expor ao frio extremo a todo momento. Você pode manter-se um pouco mais quente, depois um pouco mais gelado, apenas para continuar aumentando o exercício celular, assim aumentando o estresse hormético e também aumentando proteínas de choque térmico, que reparam e fortalecem células e enzimas. Ele repara. Ele repara se você não exagerar. E se você exagerar, tipo, ficar numa banheira gelada por 10 minutos ou algo assim, eu suspeitaria que isso será demais para o corpo, se você fizer isso por um tempo mais longo. Nós precisamos de pesquisas que mostrem qual é o limite para isso em termos de temperatura e também com relação ao tempo. Com certeza. Pratico terapia do frio ou banhos de gelo há cerca de 22 anos. Iniciei aos 18. Isso é bastante, nossa. Isso aconteceu de vez em quando durante 22 anos. Mas comecei quando tinha 18. Fiz durante toda a faculdade. Eu fazia provavelmente 3 vezes por semana após o treino de futebol. Era quase todos os dias. E provavelmente estava nos 50 e poucos graus Fahrenheit. Provavelmente uns 58, 59 graus por aí. E geralmente era da cintura para baixo. Era uma banheira uma banheira de imersão fria que tínhamos para esportes. Era mais ou menos da cintura para baixo. E eu sempre sentia os efeitos físicos depois. Era como se eu tivesse treinado e praticado muito pesado. Minhas pernas estavam cansadas e doloridas. Sim. Eu ficava lá por 5 minutos com a parte de baixo do corpo na água e me sentia recarregado. Sabe, meus músculos ficavam mais leves, eles haviam se recuperado. Ficava sentado por quanto tempo? Talvez 5 ou 6 minutos. 5, 6, certo. Era sempre da cintura para baixo. Então não era tão frio quanto até o pescoço, tornando-o mais tolerável, afetando apenas as pernas. Eu sempre me sentia melhor. Especialmente no dia seguinte, após dormir um pouco e me recuperar. Parecia que podia pular e usar as pernas com mais eficiência. Durante a faculdade, obtive os benefícios disso. Agora, nos últimos 10 anos, comecei a me aprofundar mais nisso, apenas entendendo, ok, como eu otimizo minha vida? Como eu queimo mais gordura? Aprendendo mais sobre isso. Mas quando você fez os estudos controlados, os 2 estudos diferentes, aqueles que fizeram terapia com gelo e aqueles que não fizeram, durante aqueles 6 meses, você viu mais perda de gordura naqueles que fizeram a terapia com gelo neste estudo? Você viu que eles ganharam mais músculos? O sangue deles mudou? Eles se sentiram mais jovens? Quais eram os outros benefícios para o grupo de controle que entrou no gelo durante esse tempo? Essa é uma ótima pergunta. Isso os ajudou a rejuvenescer, a retroceder o relógio biológico? Ou fez outra coisa? Bem, você pode definitivamente dizer que se tiver uma pressão arterial um pouco mais baixa, diria que seria muito boa. A pressão sanguínea parece um pouco chata, mas é um resultado super interessante e muito estável quando você olha
como seu metabolismo está se comportando, como seu sistema cardiovascular está funcionando. Então, se você pode baixar sua pressão arterial através de alguma intervenção, é uma intervenção que você deve valorizar, pelo menos porque vimos que os nadadores de inverno tinham uma pressão arterial e frequência cardíaca mais baixas por padrão. Isso significa que provavelmente eles têm uma inflamação menor e também um melhor metabolismo, o que também vimos ao medir a gordura marrom. Nós vimos também que eles tinham um melhor metabolismo da glicose. Isso quer dizer que eles estavam indubitavelmente em melhor saúde. Quando eles bebiam essa bebida açucarada, é um teste de tolerância à glicose. Processaram melhor, né? Foi mais eficiente. Está eliminando o açúcar da corrente sanguínea eficientemente. Não armazena a gordura, mas a elimina. Sim, exatamente. Então fizemos aquele teste e vimos que eles tinham um metabolismo de glicose mais rápido. Eles também tinham níveis mais baixos de insulina. Então, os níveis de insulina têm que estar o mais baixo possível, porque isso significa que nossas células são muito sensíveis ao açúcar. E isso é bom, pois assim você não tem todo aquele açúcar circulando na sua corrente sanguínea. Certo. Além disso tudo, o que mais vimos? Eles de fato também acumulam, e isso vai soar um pouco intuitivo, eu diria. Nós pegamos algumas biópsias do seu tecido adiposo branco para ver como se parece agora. E parece que eles têm essa lipogênese maior. Então, estavam acumulando mais o tecido adiposo branco no corpo. E isso pode ser principalmente porque eles aumentaram tanto o metabolismo que o corpo está constantemente tentando manter uma reserva de energia. Portanto, na alipogênese, que significa que as células do tecido adiposo branco tentam incansavelmente restaurar as células de gordura que estão sendo perdidas o tempo todo. Sério? Sim. E vimos que os nadadores de inverno tinham geralmente uma porcentagem menor de gordura corporal. Nós, claro, por causa da natureza complexa deste estudo, não pudemos determinar conclusivamente se era porque eles faziam meia hora a 1 hora a mais de atividade física por semana, ou se era porque fizeram, mas não é uma diferença tão expressiva. No entanto, eles fizeram a natação de inverno e também a sauna para o calor. Isso completará ainda mais seu exercício e metabolismo. Então faz sentido que eles tenham uma menor porcentagem de gordura. Ao mesmo tempo, observou-se maior lipogênese na gordura branca. O que é lipogênese? A lipogênese é uma forma de medição. Então, quão rápido ou quanto o corpo quer aumentar a gordura nas células brancas. É isso o que quer dizer basicamente. Interessante. Parece que aqueles corpos enfrentando o frio e o calor tinham células de gordura branca se reproduzindo mais rapidamente, porque eles também queimavam calorias ou eliminavam gordura. Estavam queimando, sim. Então era tipo, ok, precisamos ficar por perto aqui para proteger você se houver um jejum. E assim estavam construindo células de gordura tão rápido quanto as queimavam. Talvez não. Era mais forte? Estavam tentando. Certo, certo. Mas queimava mais rapidamente do que as mantinha. Sim, porque também precisamos desse depósito para sobreviver em tempos de jejum. E este corpo nosso é antigo, sabe? É um DNA muito antigo, onde íamos caçar e nem sempre tínhamos tanta comida quanto temos hoje. Então, o corpo ainda é praticamente o mesmo. Tentamos persistentemente manter a reserva. E nós éramos, de fato, caçadores e coletores, certo? Havia períodos em que não tínhamos absolutamente nada. Então, precisamos dessa reserva para que possamos sempre ter um pouco de comida disponível em momentos quando simplesmente não temos comida alguma, então ainda temos isso. Continuamos tentando construir isso. E quero dizer, desde que você esteja ciente da sua fome durante a exposição ao frio e ao calor, você provavelmente ficará mais faminto. E se você não comer exageradamente, você está propenso a perder peso. Mas por que não vemos os nadadores de inverno perdendo muito peso? Pelo menos não vemos isso na Dinamarca. Não acho que os nadadores de inverno sejam particularmente mais magros que os outros. Ainda é necessário saber o quanto se consome e come. Mesmo tomando banho de gelo 5 vezes por semana, mas se ingerir 5.000 calorias diárias, acabará obeso. Exatamente. Você vai ganhar mais peso se estiver consumindo mais do que precisa.
Agora, estou curioso sobre saúde mental e terapia com gelo ou calor. Não sei se você estudou os níveis de gratidão, o nível de harmonia e paz que as pessoas estavam experienciando. Ou talvez você não possa falar sobre a ciência por trás disso, mas você notou alguma diferença entre os dois grupos de controle, aqueles que estavam fazendo terapia de frio e calor, em comparação àqueles que estavam vivendo suas vidas e não fazendo isso? Houve um aumento no nível de felicidade, gratidão, apreciação ou nível de calma e paz para aqueles que estavam fazendo a terapia de frio e calor? Você conseguiu notar isso de alguma forma? Ah, sim, com certeza. Foi possível notar, sim. O que descobriu sobre saúde mental relacionado a isso? Então, estas são apenas as observações que estamos fazendo agora. Eu percebi que nosso grupo de nadadores de inverno definitivamente também está nos dizendo que estão mais felizes agora e que estão mais calmos do que antes. Sério? O que fizemos depois desse estudo que publicamos na revista Cell Reports Medicine? Fizemos um ensaio clínico randomizado controlado. Ainda não foi publicado, mas todos os sujeitos do estudo queriam nadar no inverno, mas apenas metade tornou-se o grupo controle e a outra, o da intervenção. Então, nenhum deles havia realmente tentado isso antes. E foi exatamente aqui que realmente percebemos a grande diferença. Então, eu não pude ver isso no outro estudo que eu havia mencionado anteriormente, porque eles já eram nadadores de inverno quando os conheci. Esse grupo nunca tinha tentado. Era só um novo grupo. Metade tinha que fazer, outra não. Sim, exatamente isso. O que observamos aqui foi que, assim que começaram a nadar no frio, eles mudaram seu humor quando entravam no laboratório. E também quando tínhamos encontros com eles fora daquele ambiente. Eram humanos mais felizes. Sim. Então eu acho que a melhor história disso foi a de um cara que era uma pessoa muito firme e estava visivelmente irritado. Eu penso que ele estava um pouco irritado quando se encontrou conosco. Ele estava irritado, mas sabia exatamente o que queria. E ele tinha sua própria empresa, tinha um monte de empregados e estava ocupado, mas ainda queria participar do nosso estudo. Eu fiquei realmente muito impressionada. Eu pensei, nossa, ele quer gastar tempo nisso estando tão ocupado. Mas ele era muito pontual e um bom sujeito. Então eu o queria no estudo e também para observar como isso mudaria seu humor. Antes de começarmos a natação fria, ele me contou que sempre gritava com as pessoas em seu carro. Então tinha essa raiva no... Raiva no trânsito. Raiva no trânsito, sim. E isso não é legal. Quer dizer, não é legal ele fazer isso. Ele era uma pessoa muito irritada e muito frustrada. Sim, exatamente. Então ele estava irritado. Mas depois ele me contou que, após começar a natação fria, quando nos reencontramos no laboratório para fazer testes de laboratório, acho que foi 1 mês ou 2 após ele iniciar no estudo, ele chegou no laboratório voando, eu diria, chegando. E ele dizia, não consigo descrever o quanto isso me mudou o meu humor. E então ele me contou uma história sobre agora, quando ele faz natação fria antes de ir para o trabalho, onde entra no carro dele, e ele simplesmente, como se diz... Deixa rolar. Isso, fica relaxado, simplesmente diz para o outro carro, pode entrar. Pode vir na frente, pode me cortar, está tudo bem sim. Sim, então ele está mais tranquilo, mais equilibrado, talvez. E ele me disse algo bem interessante, que nas reuniões ou de manhã, ele sempre tinha seus funcionários nessa primeira reunião, mas um deles veio até ele e disse, estamos conversando entre nós e algo mudou em você, e não podemos dizer o que está acontecendo, mas algo definitivamente mudou. Se apaixonou por alguém? Isso, exatamente, o que mudou. E ele não disse a nenhum deles que havia começado este estudo. Então, ele me contou essa história e dizia, sinceramente, eu não sabia que eu estava projetando esse tipo de humor mais descontraído ou equilibrado. Ele não sabia. Não fazia a mínima ideia, mas estava definitivamente muito mais relaxado quando entrava nas reuniões. Eu me lembro particularmente desse caso, pois me marcou bastante. Interessante. Uau, isso é poderoso. Agora, há benefícios em estar submerso em água fria em comparação com tomar um banho de chuveiro frio? Existe diferença no impacto e nos efeitos positivos disso? Essa é uma ótima pergunta. E muitas pessoas me perguntam isso porque o banho frio está disponível para a maioria das pessoas, certo? Então é um bom ponto de partida se você não tem acesso ao mar ou uma banheira, o que pode ser caro.
Então, começar com um banho frio de chuveiro é ótimo, porque você ativa seu sistema nervoso simpático. Você vai ativar sua gordura marrom. Consegue mesmo assim? Com certeza. Você pode ativar apenas saindo de camiseta no frio. Interessante. Assim que você entra em um ambiente frio, você muda a temperatura do seu corpo, vai ativar seus correceptores, e isso vai aumentar e desligar e equilibrar sua temperatura, ativando a gordura marrom e, eventualmente, também os músculos, se for preciso, aumentar ainda mais a temperatura. Então, os banhos frios são uma ótima maneira de começar, mas provavelmente não vão ativar o seu sistema nervoso parasimpático. Pelo contrário, provavelmente porque isso apenas faz com que você fique muito frio e você não alcança a ativação da sua resposta de mergulho, algo que ocorre quando você se submerge pelo topo. Você poderia ajudar jogando água no rosto para ativar o nervo vago, mas eventualmente seriam maneiras muito diferentes de ativar tanto os seus neurotransmissores quanto o seu sistema nervoso e metabolismo. Não é necessário tomar banhos frios por mais de 30 segundos. Sério? Não, você não precisa fazer isso por tanto tempo. Certo. Sim. Mas e quanto às banheiras frias? Ou aos rios gelados? Ou aos lagos frios? É melhor estar submerso em água fria? Ou um banho frio é igualmente bom na sua opinião? Eu acho que a imersão do corpo tem mais benefícios do que apenas os banhos frios de chuveiro. E isso tem muito mesmo a ver com a fisiologia também, porque quando você se imerge em água fria, você terá, como se diz, o exercício dos vasos sanguíneos. Então você terá a vasoconstrição e quando você sai, você terá a vasodilatação em seguida. Se você só tomar banhos frios, você terá apenas a ativação do sistema nervoso simpático, principalmente. Mas se você ativar o sistema nervoso simpático na água fria, se você submergir, você poderá, se você conseguir superar o choque inicial do frio, você terá a ativação do sistema nervoso parasimpático. Então, se você não tem quaisquer problemas cardíacos, isso significará que você aumentará sua resposta de luta ou fuga, mas depois também sentirá o descanso subsequentemente na ativação parasimpática. Entendi. Mas se você tem problemas cardíacos e pressão alta não controlada, não é recomendado que você se submerja em um banho frio. Eu não recomendaria isso porque há um conflito quando você ativa o sistema nervoso simpático e também o parasimpático ao mesmo tempo. Então, o coração está acelerando. Assim, o sistema nervoso simpático faz a frequência cardíaca aumentar e o parasimpático quer que ela diminua. Ao mesmo tempo, é um pouco de conflito para o coração. Isso significa que você experimentará arritmia no coração. Para pessoas que estão incertas sobre a saúde do coração ou talvez não saibam sua pressão arterial, eu definitivamente recomendaria que você simplesmente medisse sua pressão arterial. Não é invasivo. Você pode até comprar esses aparelhos e fazer você mesmo. Sim. Sim, quero dizer, e você também pode simplesmente ir ao seu médico. Se você está incerto sobre se isso é para mim. Porque se você tem algo, então pergunte ao seu médico. O que estou entendendo é que quando alguém entra na água gelada ou faz terapia do frio consistentemente, semanalmente, ao longo de vários meses, algo muda no cérebro dessa pessoa, e isso afeta o humor. Há alterações gerais no cérebro, a química e o corpo dessa pessoa mudam, e as coisas começam a mudar. Qual você diria que é essa mudança no cérebro e no corpo com a terapia do frio constante? Então, eu acho que podemos absolutamente falar sobre neurotransmissores, porque acredito que algo definitivamente muda, e isso é a química cerebral. Então, se você está imerso em água fria, há um aumento de dopamina, poderia ser até 5 vezes maior, ou 2,5 vezes maior, até 5. Mas você também tem o aumento de noradrenalina. E a noradrenalina, sobre a qual eu falei antes, também ativa eficientemente a gordura marrom, mas te dá toda essa energia. E a dopamina te dá aquela força e a motivação extra para querer fazer isso novamente, repetir algo sobre o que você se sentiu bem. E é exatamente por isso que sempre dizemos na Dinamarca que nadar no inverno vicia. Porque, eventualmente, quando você já fez isso algumas vezes, o corpo e o cérebro associarão isso a uma experiência muito boa. E você tem todo esse enorme aumento de ocitocina, que é um potente hormônio do estresse. Com esse aumento de ocitocina que te faz
sentir esse amor por si mesmo, pela natureza, um pelo outro, isso vai te tornar mais grato. E imagine agora que você aumentou todos esses neurotransmissores, isso faz com que você se sinta em diferentes níveis muito melhor, certo? E isso foi apenas os hormônios do estresse. Então, nós também temos serotonina, que se ativa quando você ativa a parte parasimpática do seu sistema nervoso. Se você tem tudo isso, pode imaginar como isso muda sua maneira básica de pensar sobre si mesmo, seus problemas e o mundo quando você sai. A maneira como você pensava sobre isso antes de entrar tem que mudar quando você sai, porque você mudou sua química cerebral. Então você vê o mundo de outra maneira. Você tem que ver porque você mudou toda essa química. Sim, fascinante. Todos esses químicos são ativados ao se submergir por 1 minuto, alguns minutos, na terapia do frio, em água gelada. Se você faz isso consistentemente, se tornará automaticamente uma pessoa mais feliz e positiva. Seu corpo te força a amar a si e aos outros, pelo que entendo do que você diz. Parece um pouco mágico. Mas é como forçar o amor próprio e o amor pelos outros. Sim. Quer dizer, mesmo que pareça um pouco mágico quando falamos assim, mas isso é apenas química, pura ciência. É pura ciência. Isso é o que efetivamente acontece. Então, quando isso aumenta no cérebro, tem que mudar a linha de base. E imagine quando você faz isso várias vezes ao longo da semana, isso definitivamente mudaria a maneira como você se vê, a sua gratidão ao mundo, a si mesmo, aos outros, à sua própria família, e como você projeta isso, sua maneira de ver as coisas. Você projeta uma energia, e essa energia positiva será certamente recebida pelos outros. Eles vão, então, devolver isso para você, e assim você será capaz de mudar como você se vê no mundo e como se relaciona com os outros. Então, realmente poderia mudar muita coisa se você conseguisse apenas mudar a maneira como vê o mundo, você mesmo ou seus problemas. 100%. Você sente como se a terapia do frio permitisse curar seu corpo, mas também permitisse curar sua mente? Sim, definitivamente. E quero dizer, isso não é minha pesquisa. A forma como está curando a mente não faz parte da minha própria pesquisa, mas isso é sobre o que eu falei no início. A conexão entre esses dois, o corpo e o cérebro, realmente não é tão separada. Então eu percebi que se estava estudando esse metabolismo, eu precisava entender o resto e precisava compreender como o cérebro também está conectado à gordura marrom, porque está e ela é ativada pelo seu sistema nervoso central. Uau! Então, na verdade, você pode dizer algo que seja meio termo. Mesmo tendo estudado o metabolismo, eu também estudei o cérebro porque precisava entender como o corpo é afetado nesta água fria. O cérebro é afetado. E como você se sente depois, será afetado por causa da química que acontece. Apenas o corpo pensando que você está prestes a morrer. Isso é incrível. Você está induzindo gratidão no corpo, quimicamente, e nem pode controlar. Você vai se sentir melhor, ter mais amor, paciência e gratidão quanto mais consistente fizer isso. Adoro isso, e definitivamente senti esses efeitos eu mesmo. Estou curioso sobre a terapia com calor. Falamos da terapia fria, mas quero saber mais sobre a do calor. Eu tenho uma sauna. Eu finalmente consegui comprar minha primeira casa este ano. É mesmo? Eu sempre tinha que ir à academia para usar a sauna. Sim. Então agora eu tenho um espaço que eu posso chamar de meu. E eu tenho uma sauna no estilo sueco, não uma sauna infravermelha. Então primeiro eu quero perguntar, existe alguma diferença entre os tipos de sauna? E quais são os principais benefícios que você viu nos estudos sobre terapia do calor também? Ótimas perguntas, pois a maneira como recebemos o calor vai determinar os resultados futuros que teremos. Sério? Claro, sim. Então, se você optar por utilizar a sauna finlandesa tradicional, haverá certamente alguns resultados diferentes em comparação ao que conhecemos hoje das saunas infravermelhas. E as saunas infravermelhas modernas também podem ser divididas conforme o espectro, ou seja, próximo do infravermelho, médio ou distante. Ok. Está ficando avançado, sim. Então você pode definitivamente dizer que as saunas próximas do infravermelho penetram o calor no corpo, na pele, mais profundamente. Mas isso não está esquentando sua pele. Isso significa que você não vai sentir o calor, mas está funcionando mais profundamente no seu tecido. Então você tem o médio. Isso é algo intermediário.
Mas o distante do infravermelho, isso faz sua pele esquentar. São só cerca de 40 graus Celsius. Eu não sei como é em Fahrenheit. Claro, sem problemas. Já vamos saber. O pessoal dirá. Basicamente, isso vai fazer sua pele sentir uma sensação de calor, mas não uma sensação muito quente. Na verdade, pode ser comparado a um tipo suave de experiência em sauna, mas o aspecto realmente benéfico disso é o impacto que vai ter nos seus vasos sanguíneos. Para ser mais específico, vai dilatar seus vasos sanguíneos e, consequentemente, você experimentará um fluxo sanguíneo melhorado para a pele. E existem estudos científicos e pesquisas concretas mostrando que isso aumenta a produção de colágeno e a elastina, dando mais firmeza e elasticidade à pele. O colágeno. Colágeno. Exatamente. E vai fazer a pele parecer mais jovem. Então, esses estudos demonstraram isso. E também que é bom para eczema. Eczema? Eczema. Sim. A pronúncia é difícil para mim. Sim, eu entendo. Então, esses estudos foram realizados com meninos mais jovens e demonstram que eles têm sintomas reduzidos ou até mesmo menos eczema. Falei certo? Sim, ótimo. E vermelhidão. Então, isso significa que é realmente bom para a cicatrização de feridas. Há estudos mostrando que essas saunas infravermelhas são ótimas também. Eu diria que se você não é muito fã da sauna muito quente, que é o estilo finlandês, então eu acho que a sauna infravermelha é ótima também, porque é mais suave para o seu sistema cardiovascular. Menos intenso para o coração. Menos intenso. Sim, exatamente. Então, se você não quer aquele calor extremamente intenso e ficar lá suando, sentado no seu próprio suor, até mesmo nesse caso, eu acho que a sauna infravermelha é ótima. Você só precisa ficar lá um pouco mais de tempo. Mas você também terá alguns dos benefícios para o seu sistema cardiovascular. Você também terá significativos benefícios para a sua pele e ainda terá o aumento de, o que eu queria dizer, o óxido nítrico. Então, isso torna os seus vasos sanguíneos mais elásticos, porque as células endoteliais vão aumentar. Então, você terá uma melhor contração e dilatação dos seus vasos sanguíneos, o que também ajudará o seu sistema cardiovascular. Assim, você terá alguns dos benefícios também relacionados às coisas infravermelhas. Certo. Sim. Qual é o estilo finlandês ou sueco de saunas e quais os benefícios delas? Você sente o vapor, o calor? Costumo colocar a minha para uns 200 graus Fahrenheit. De 198 a 200 e é bem quente logo de cara. Parece que está num forno. Você derrama água? Eu derramo água nas pedras e é como se, nossa, parece aumentar uns 20 graus toda vez. E eu tento ficar lá dentro por uns 20 a 30 minutos por sessão. Então, quais são as diferenças ou os benefícios desse tipo de sauna? Sim, você faz numa frequência e com boa duração, na minha opinião. Há mais pesquisas sobre o estilo finlandês. Certo. Diria que na de infravermelho é mais uma questão da pele e do que acabei de falar antes. Mas no estilo finlandês tradicional, que envolve pedras quentes e o ato de derramar água sobre as pedras, causando vapor e coisas do tipo, isso exige mais do seu sistema cardiovascular. Definitivamente há muitas pesquisas sobre isso e que mostraram bons resultados. E aqui me refiro especificamente a alguns estudos finlandeses sobre saunas, onde fizeram um estudo em que acompanharam de 2 a 3 mil banhistas de sauna na Finlândia, a partir de 1982, acho que era. Essas pessoas foram acompanhadas por muitos anos e em 2015 publicaram este estudo incrível, onde olharam para todas essas pessoas que faziam saunas. Quantas vezes por semana eles iam às saunas? E os dividiram em grupos de quanto tempo de sauna? Ou seja, quantas vezes por semana e quantos minutos por vez? E o que eles viram foi que o grupo de controle fazia isso uma vez por semana. Então, eu acho isso incrível, porque um grupo de controle poderia ser algo totalmente diferente. E você entende, quero dizer, quase que não poderíamos comparar. Mas neste estudo, eles... Fizeram alguns por semana. Isso. E não eram pessoas com estilos completamente diferentes. É o mesmo fenótipo, como se diz. E é cerca de 20 anos de estudo. Sim, 25 anos. Agora são 28. Um estudo longo. Estudo longo.
Então, o que eles descobriram finalmente em 2015 foi que, se você frequentar saunas 2 ou 3 vezes por semana, terá uma redução de 27% no risco de contrair doenças cardiovasculares. Sério? Sim. E se você fizer isso 7 vezes por semana, que seria uma vez todo dia, e isso é bastante, mas se você fizer isso, dá um total de 46%, eu acho que foi isso. Então é muito. Redução de 46% em doenças cardiovasculares? Comparado àqueles que faziam isso uma vez por semana. Sério? Sim, mas você tem que manter dentro de um período determinado. Qual o intervalo? Sim, eu olhei para isso porque é como se houvesse um limiar para quando deixa de ser bom para você. Parece que após 30 minutos, se você ficar por uma sessão, ele atinge um patamar nos benefícios. Então, isso significa que vimos um aumento nas doenças cardiovasculares? Após esse tempo. Sim. Então, estresse hermético, voltando ao que falamos. Se exagerar no tipo saudável de estresse, ele se torna um estresse ruim. Porque ao exagerar, as células se esgotam e envelhecem mais rápido. Então, quer dar a elas uma explosão daquele tipo saudável de estresse. Dar um choque nelas com um pouco de frio, com calor, mas não exagere, porque aí se torna o estresse crônico que conhecemos, certo? Estresse crônico, sim. Nunca ultrapasse 30 minutos. No máximo 30. Qual o intervalo de temperatura? E consegue fazer 30 minutos mais de uma vez no mesmo dia? Se for do quente para o frio e depois quente novamente, como seria? Sim, então eu acho que o tempo mais baixo foi de aproximadamente 10 minutos, o que é um bom tempo, porque se compararmos com meus estudos, vimos que se você faz 57 minutos por semana. Então agora eu simplesmente saltei dos estudos de sauna finlandês para o meu estudo. 57 minutos no total por semana. Dividido em 2 ou 3 dias, onde você alterna entre imersões em água fria e a sauna. E se você dividir esses 57 minutos nestes 2 ou 3 dias e somente 2 saunas por dia, então isso divide até em 10 a 14 minutos por sessão. O que, se você olhar para o estudo sobre sauna, a janela de tempo onde vemos a maioria dos benefícios é, na verdade, cerca de 10 a 20 minutos. Então, parece que se você conseguir manter dentro dessa janela de tempo, você estará provocando um tipo saudável de estresse ao seu corpo. Mas exagerar não é bom, se você permanecer mais tempo do que isso. Claro. Quanto tempo uma pessoa deve ficar no calor por dia? Por exemplo, se quiser fazer várias sessões no dia. Sim. Qual é o máximo? Se sair após 20 ou 30 minutos, pode retornar depois ou é demais? Eu acho que depende muito de quantas vezes você quer ir. Então, 37 minutos por semana você pode dividir isso. 57 minutos, né? 57 minutos. Sim, desculpa. Então, se você dividir isso, pode fazer como lhe convier, claro. Mas talvez não ultrapasse os 30 minutos. Entendi. Sim, você pode brincar com isso um pouco, se você analisar os estudos e comparar. Mas fazer de 10 a 15 minutos deve ser viável e suficiente por sessão. Então, se você fizer isso, poderá fazer 2 vezes num dia, o que dá um total de 30 minutos ou algo assim. E agora, qual é o benefício de alternar terapia com calor e terapia de frio no mesmo dia, alternando entre elas? Sim, os benefícios disso. Sim. Existem benefícios? Isso não é bom de se fazer? É melhor fazer frio e calor no mesmo dia? Alternando? Sim. Então, a alternância é o que eu pesquisei no meu estudo. Então, isso é realmente baseado em mergulhar na água fria, depois você vai para a sauna, água fria, e então você termina na água fria. É isso que eu recomendo. Sempre terminar no frio? Acho que sim. Por que terminar no frio? Quais são os benefícios? Bom, se você terminar no frio, então você ativa o seu metabolismo mais uma vez. Ah, cara, sempre tem que ser mais doloroso. A pessoa só quer ficar quentinha e terminar. Sim, eu entendo muito bem. E devo dizer que a única razão pela qual eu fiz isso comigo mesma e pratiquei foi porque não tinha acesso a uma sauna. Então eu fui para o mar aberto na chuva e na neve e nadei no inverno. E no início eu não tinha uma sauna. Então realmente não podia testar isso em mim mesma. Mas o que percebi foi que eu tinha que subir a colina e andar até em casa.
e estava muito frio. Mas eventualmente, quando tentei isso algumas vezes, comecei a perceber que meu corpo se aquecia mais rápido, mas também sentia como se tivesse feito um intenso treino. E então, aos poucos, comecei a entender que, bem, deve ser meu metabolismo ainda muito ativo e parece que está queimando e durou por 48 horas após. Tem-se o efeito termogênico pós-exercício, pode-se dizer, após se exercitar. Então, terminando no frio, força-se o corpo a aquecer naturalmente. E se ele aquece naturalmente, você ativa a gordura marrom por horas depois, porque o corpo está tentando aumentar a temperatura novamente. Mas é preciso energia para fazer isso. E fazendo isso, é preciso glucose e gordura da sua corrente sanguínea. Ele realmente precisa. E os músculos até ajudam a fazer isso. Então, se você tremer um pouco, está tudo bem. E é bom porque você está queimando calorias. Então, se alguém assistindo ou ouvindo dissesse, sabe o quê? Quero ser o melhor estudante que eu posso ser. Susana, me diga exatamente o que eu deveria estar fazendo pelos próximos 6 meses da minha vida. Se eu puder otimizar completamente a terapia de calor e frio. Se eu tenho acesso a isso, eu posso encontrar a academia que tem o mergulho na água fria e a sauna. Qual é o protocolo perfeito para a terapia de calor e frio para otimizar meu metabolismo, para queimar gordura, para reduzir o meu risco de doenças, para viver mais, para me sentir melhor? Qual é esse protocolo perfeito? Quantas vezes por dia ou semana eu devo fazer tudo isso? Por onde devo começar? Quanto tempo e como eu devo terminar? Nossa, essa é uma pergunta muito boa, Luiz. E eu adoraria poder dizer que este é o protocolo perfeito, mas eu não acho que podemos afirmar que exista um. Talvez não no momento, mas podemos dizer que temos algumas diretrizes aqui. Ok. E eu acho que deveria ser individualizado. Ok. Dependendo de quem você é, como está o seu sistema nervoso. Você sofre de ansiedade? Você tem alguma outra doença que te afete? Você tem depressão? Existem tantas coisas que penso que também determinam se você deve fazer isso, e esse tanto, ou só esse tanto, e como você deve começar isso. Eu acho que uma diretriz poderia ser 11 minutos de frio por semana e 57 minutos de calor por semana, divididos em 2 ou 3 dias. Poderia ser um protocolo que você poderia seguir ou ter como meta, e terminar no frio talvez seja também para quem está mais avançado. Então, talvez espere um pouco ou comece com isso se você sentir que consegue. Realmente depende de quem você é, eu diria, mas é um guia. Você pode seguir isso. Claro. E se houvesse alguém que pensasse, sabe, já estou em ótima forma e quero testar meus limites, por assim dizer. Sem ultrapassá-los com exageros, o que recomendaria para eles tentarem? Obviamente, tudo é individual e precisam testar. Mas eles podem ultrapassar 11 minutos de terapia fria semanalmente e mais de 57 minutos? Ou você diria para tentar não exceder, mesmo com uma saúde perfeita, excelentes biomarcadores e tudo mais? Sim, adoro que você me fez essa pergunta, porque também é sobre como você pode otimizar sua saúde. Mas também, será que existem benefícios extras em fazer isso? Mas será que nós sabemos disso? Talvez não sabemos. Não sabemos se acima de 11 minutos é benéfico para você. Talvez seja exatamente onde vemos os benefícios. Falamos sobre o estresse hormético anteriormente. Então, nós temos essa janela, esse intervalo. Nós vemos isso para o calor. Então, é muito provável que também veríamos isso para o frio e a alternância entre o frio e o calor. Então, se quisermos essa janela perfeita, precisaríamos de mais pesquisa, eu diria. Mas poderíamos almejar os 11 minutos por semana. Se você fizer 12, vai ficar tudo bem. Não é um número mágico. Claro. Está apenas no papel por agora. Mas você poderia considerar aproximadamente esse número. Eu diria que não há absolutamente nenhuma necessidade de fazer mais, porque se você também quer que seja saudável para você, definitivamente não queremos arriscar nada. Então, por que arriscar fazendo mais? Não precisa de mais. Você não precisa disso. Não é necessário correr esse risco. Então, se você fizer isso, sejam 11 minutos, sejam 57 minutos, seu metabolismo vai se otimizar. Você vai estar queimando essas calorias extras que não precisa, e também vai ter o efeito de queima posterior, mesmo após terminar a sessão. Quando você acumular isso semana após semana, estou supondo que seu corpo simplesmente se torna mais eficiente. Exatamente. Seu metabolismo e seu sistema nervoso também irão criar essa oportunidade, tanto para a dor quanto para o estresse. Então você não sentirá dor e estresse com tanta intensidade quanto antes, porque você aumentou esse limite de dor. Ao fazer isso,
você trabalha em tantos níveis diferentes do seu sistema nervoso. Então, sua tolerância está apenas aumentando, mas isso não significa que você deve se esforçar demais. Entendi. Então, há uma competição nisso também. Todos nós somos seres humanos competitivos. Nos desafiamos muito. Sim, exatamente. Mas esteja sempre atento que fazendo isso pode sobrecarregar o seu sistema nervoso de forma indevida e também talvez aumentando o risco de coisas sobre as quais nós ainda temos que aprender sobre. Sim. A competição não deveria fazer parte disso. Sim, eu realmente gosto disso. Isso é algo que você mencionou aqui que eu acho extremamente importante, porque penso que muita gente, a sociedade de modo geral, se acomodou demais e não se concentra em níveis intencionais de estresse para criar mais agilidade emocional. Há muita fragilidade emocional, eu acho, que algumas pessoas têm por não terem se condicionado adequadamente a tolerar a dor. E como você mencionou aqui, quando estressamos deliberadamente o corpo, a mente ou o cérebro com terapias de frio e calor em uma quantidade contida de tempo, aumentamos nosso limiar de dor, o que efetivamente nos torna menos reativos no mundo. Sim. Mais compassivos, mais amáveis, mais generosos, e não vamos estar constantemente em modo de luta ou fuga ao longo do dia. Vamos ter mais calma e paz quando houver caos ao nosso redor. E pelo que parece, seus estudos com o grupo de controle que implementou a terapia de frio e calor durante 6 meses mostraram que eles foram capazes de tolerar mais a dor. Está correto? Sim, você está certo. E além disso, aumentar o limiar da dor também os tornou menos vulneráveis ao estresse. Então, como consequência, você será menos suscetível ao estresse mental e também a sentir esse constante estresse físico desse modo. Qualquer tipo de dor, na verdade. Sim, porque o estresse causa dor física, e ao retê-lo, sente-se um peso no coração, no peito, no corpo. Sim. Você tem dores de cabeça, todas essas coisas diferentes. E é por isso que é importante causar dor no seu corpo de propósito, deliberadamente. Sim. E isso cria a motivação de fazer coisas que são realmente difíceis, porque você já fez isso e superou. E agora percebeu, não é mais tão doloroso assim. Então, talvez você corra 2 quilômetros, mas depois descobre que, não está mais tão dolorido, e então consegue correr 3, 4 e 5, e de repente talvez esteja correndo 10 quilômetros. Isso significa que você aumenta seu limiar de dor ao abrir essa janela para qualquer estressor que esteja enfrentando. Agora estou falando de um estresse físico, mas também poderia ser um estresse mental. Sabemos por pesquisas que, se você se adaptar ao estresse físico, também abre sua janela para o estresse mental, o que significa que você pode tolerar mais pressão, pode tolerar e suportar mais, eu não sei. Claro, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Quando uma pessoa tem baixa tolerância à dor, e é incapaz de lidar com as emoções do mundo, os desafios físicos do mundo, as exigências de seus relacionamentos, saúde, carreira, entre outras diferentes coisas. Quando há uma baixa tolerância, elas são muito mais suscetíveis à chance de ter um aumento ainda maior de doenças mais tarde na sua vida? Ou o que exatamente ocorre quando tem essa baixa tolerância à dor? Sim, com certeza, porque se eles têm uma menor tolerância à dor e estresse, isso está dentro do mesmo espectro. Porque se você tem um limiar de dor mais baixo, você também será mais propenso ao estresse, certo? Sim. Então, se você tem isso, você certamente aumenta seu estresse ou ansiedade e ficará mais suscetível à depressão, ficará também mais propenso a ter doenças cardiovasculares, porque se você não criar conscientemente essa oportunidade para o desconforto da dor, então provavelmente também terá um maior risco de doenças cardiovasculares. Sabemos que se as pessoas não se exercitam regularmente, por exemplo, isso é definitivamente uma maneira de criar essa oportunidade para o estresse e a dor. Então, se você se dedicar a fazer isso, você também terá menos risco de desenvolver depressão e ansiedade. E se você aumentar esse estresse hormético no corpo através do exercício, terapia de frio e calor, você notavelmente reduzirá seu risco de depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. Tudo isso funciona em perfeito conjunto. Quando você faz isso, você efetivamente reduz a inflamação, você aumenta o TNF-alfa, que está diretamente diminuindo a inflamação. Isso também é o que você experimenta como atleta quando se submerge em água fria.
Isso diminui a inflamação porque estimula ativamente o sistema imunológico. E por causa disso, você aumenta seu limiar de dor e pode tolerar mais desconforto. Você cria conscientemente essa oportunidade para o estresse, tanto física quanto mentalmente. Então, acho que é algo realmente importante de se considerar para o futuro, especialmente quando realizarmos mais pesquisas, que só porque é algo físico que fazemos, não significa que não traz coisas realmente benéficas para a nossa saúde mental. Porque ser fisicamente capaz de tolerar dor significa que reduziremos o nível de ansiedade e depressão. E sabemos que inflamação e depressão estão associadas. Sério? Sim. Então, se um corpo tem mais inflamação, estamos mais suscetíveis à depressão? Sim. Sério? Sim. Uau! É uma pesquisa até que bem nova. É deste milênio, Luiz. Certo. Você acha que é por isso que há mais pessoas tomando medicamentos do que nunca? Por causa de terem mais inflamação no corpo e mais excesso, suponho, de gordura branca? E isso está ligado à depressão? Sim, sem dúvida alguma. Está totalmente interligado, porque se nós voltarmos para a época dos anos 80 e 90, definitivamente vemos que é justamente de lá que começa esse aumento alarmante da obesidade, mas também da depressão. Sério? Sim. E vem com tecnologia também, e vem com redes sociais e... Tantas coisas. Exatamente, muitas coisas. Não é que a única razão de você se sentir deprimido seja a inflamação, mas está relacionado a isso. Sim, mas essas coisas estão causando a inflamação. Certo, o estresse. Sim, então essa é a causa raiz. A causa raiz pode ser, e é claro, tudo ao nosso redor, o que está acontecendo, nossa maneira de viver, nosso estilo de vida moderno, excesso de alimentos, todas essas coisas, tudo. Mas é como se a causa raiz disso fosse a inflamação. E a inflamação aumenta as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo. E então temos a depressão, que é uma das 10 principais causas de morte no mundo. Então, se olharmos por que a depressão está aumentando, há estudos mostrando que aqueles com depressão também têm maior inflamação. A própria inflamação causa, por si só, depressão e demência. E uma delas é também a doença de Alzheimer. Certo. Então, se você reduzir a inflamação, Sim. você provavelmente também está diminuindo a depressão ou ansiedade e estresse. Você pode não se livrar completamente disso, mas é muito provável que diminua significativamente. Sim. Porque ainda há pessoas extremamente aptas fisicamente, com baixa gordura corporal, que aparentam ter corpos saudáveis, músculos fortes, atléticas, mas também enfrentam problemas de saúde mental e depressão. Sim. Não está apenas associado a isso. Pode haver desafios e problemas que você precisa curar e processar, mas também é um grande fator na causa da depressão, se tem obesidade e excesso de gordura e inflamação. E quero dizer, como você acabou de falar, também pode ser uma possível depressão por algum outro motivo, genética e tudo mais. Mas, de fato, nossa genética não mudou tanto desde os anos 80. Vamos lá, sendo realistas, isso não é possível. Deve ser as significativas mudanças ambientais que acontecem, e é assim que vivemos hoje. Então, é isso que está causando a inflamação, e a inflamação está causando tanto a obesidade quanto a depressão. A obesidade também está causando, e assim por diante. É como se tudo estivesse interligado. Portanto, o que eu queria descobrir com minha pesquisa era entender como o metabolismo é afetado e como podemos efetivamente reduzir essa inflamação. Quero dizer, uma das coisas principais que observei quando trabalhava no hospital, antes de me tornar uma estudante de doutorado, e até mesmo começar a pesquisar sobre terapia fria e calor, era que eu trabalhava diretamente com pacientes no hospital. Eu era enfermeira e não fazia muito tempo, mas estive lá e vi pacientes sofrendo intensamente. Era realmente um lugar extremamente difícil de estar, vendo as pessoas sofrendo tanto assim. E todos eles tinham uma coisa em comum, todos tinham inflamação. Sério? Sim, eles tinham alta inflamação, coágulos sanguíneos nas pernas e braços e sofreram amputações por causa disso. Braços e pernas amputados? Apenas as pernas, né? Por causa da inflamação. Sim. É difícil ver que algumas pessoas, se tivessem o conhecimento e a ajuda necessários para melhorar ou mudar o estilo de vida que levam, muito provavelmente não terminariam naquela situação fazendo essa cirurgia.
Então, acho que naquela época, quando eu tinha a oportunidade de conversar com elas sobre o estilo de vida delas, muitas dessas coisas básicas que para mim eram totalmente óbvias, eu imaginava que eles sabiam esse básico, mas elas simplesmente não sabiam ou não entendiam completamente. Sério? Sim, e também eles não sabiam como implementar isso na vida deles. Então é como se, sabemos que exercício é bom, mas eu meio que não sei como ou quando fazer. Quer dizer, é tão importante assim. Esse tipo de pensamento. Ou é muito doloroso, estou mais confortável assim. Sim, exatamente. E essa maneira de construir nossa sociedade em torno de ter que trabalhar muito e talvez não termos incorporado exercício físico ao tempo de trabalho. E quero dizer, há muitas coisas que poderíamos otimizar para prevenir doenças em vez de apenas curá-las quando elas aparecem. Agora temos que fazer algo a respeito. Mas que tal olharmos para como podemos ajudar as pessoas a nem mesmo tê-las? Então essa foi uma das principais coisas que eu queria estudar quando voltei para a universidade, a prevenção. Como era a sua vida pessoalmente antes de realizar esta pesquisa e aplicar essa pesquisa por conta própria do frio e calor? E como é sua vida agora, após isso? Eu não consigo parar de rir desse jeito porque eu era bem medrosa. Odiava passar frio, era muito friorenta. Sim. Eu tinha tanto medo do frio, mas não só isso, eu também tinha medo da água escura. Eu acho que ainda tenho um pouco. Certo. Sim, então eu morava bem perto do mar, mas não usufruía dele, apenas o observava. Era lindo. E de vez em quando via as pessoas indo para a água no verão, mas eu não ia porque realmente não gostava da água escura. Não gostava do fato de que ainda estivesse fria. Eu realmente estava confortável daquele jeito. Eu fazia exercício, mas a questão do frio e até do calor era tão perturbadora para mim. Era como se fosse sempre muito desconfortável. Era simplesmente demais para mim. Certo. Eu vou malhar, fazer yoga, treinar, mas estou confortável com este tipo de desconforto. Exatamente. Há outro desconforto que não gosto. É muito intenso. Era demais. Era estressante demais para mim. Então, eu realmente entendo porque as pessoas no mundo de hoje, algumas pessoas insistem e dizem, é demais para mim. É loucura. Eu, pessoalmente, não conseguia fazer isso. Mas agora eu fiz isso por uma quantidade considerável de tempo e vi como isso realmente mudou drasticamente minha vida. Mudou a maneira como me sinto em relação ao frio e ao calor. Não sinto tanto frio mais. Agora me sinto confortável em temperaturas mais frias do que antes. Mais facilmente posso dizer que vou sair para explorar a natureza. Não me sinto tão restrita em relação às variações de temperatura como anteriormente. Se por acaso eu esqueci minha jaqueta, não me preocupo tanto. Na verdade, percebo que estou mais tranquila em relação a muitas coisas atualmente. Mas você parece que está, fisicamente saudável. Estou supondo que provavelmente estava antes também. Houve algum benefício emocional ou físico antes e depois, além de poder andar por aí no frio? Sim. Então, uma coisa é que estou me sentindo mais quente, mas também me sinto mais conectada com a natureza. Então, eu faço meus mergulhos frios na natureza. Acho que essa conexão com a natureza não estava presente na minha vida antes. Então, percebi que sair para a natureza realmente fazia minha mente se resetar. E eu faço isso todo dia. Mas nos finais de semana eu faço isso com a minha família, nós fazemos isso juntos sábado e domingo, fazemos longas caminhadas e levamos nosso cachorro. Então, usar a natureza e sair, pegar muito sol e nadar no mar com minha família, nos fez reconectar de outra maneira. Isso trouxe muitas coisas para mim. Não tem que ser apenas com minha família. Poderia ter sido com meus amigos ou até mesmo sozinha. Às vezes eu vou com meus amigos também. É só para dizer que mudou como eu vivo, porque agora vejo que posso usá-la de outro jeito. Isso me faz mais feliz, isso me torna mais equilibrada, pois às vezes você está desequilibrado. Mas isso definitivamente pode me reequilibrar. Se eu fizer isso nos finais de semana, sei que estarei melhor. Será uma pessoa melhor. Serei melhor, sim. Sim. Você sentia que tinha desafios emocionais ou mentais antes deste estudo ou já se considerava bastante estável antes disso? Sim. Eu diria que, sim. Sentia-se bem, Me sentia muito bem, sim. mas você está se sentindo melhor agora. Mas eu diria, que tive momentos nos quais percebi que teria me beneficiado apenas de ter saído para a natureza.
Certo. Apenas por tê-lo usado, porque caminhadas de 20 minutos se mostraram capazes de aumentar ou diminuir níveis de estresse através dos níveis de noradrenalina e de cortisol. Apenas 20 minutos em contato com a natureza é uma pílula da natureza. 20 minutos reduzem seus níveis de estresse. Isso é medido e comprovado pela ciência. Então, essa caminhada é suficiente até para mudar a sua bioquímica. Assim como falei antes, com a água fria, usando a natureza, a água fria, o calor, tudo isso vai trazer os mesmos benefícios. Mesmo que eu me sentisse bastante estável antes, sinto-me melhor agora. Então, eu penso que é para todos. Todos podem otimizar isso e se sentir melhor. E eu não estou bem todos os dias. Também tenho dias ruins. Todo mundo tem. Certo. E houve alguns tempos realmente difíceis durante meu doutorado. E lá também eu usei essas práticas. E foi onde percebi com clareza que isso é realmente apenas voltar ao equilíbrio. Realmente me ajuda muito sair e estar na natureza e apenas pensar, ok, pelo menos eu sei que isso está me ajudando. Vai certamente ajudar outra pessoa um dia. Com certeza. Há algo mais sobre terapia com frio ou calor que devemos saber, particularmente no que diz respeito ao metabolismo, equilíbrio hormonal, otimização da nossa saúde geral? Há mais alguma coisa que você acha que precisamos discutir, ou talvez abordar mais profundamente? Acho que cobrimos bastante. Estamos esquecendo algo? Há algo que estamos deixando passar? Acho que cobrimos muitos tópicos, até mesmo a parte da respiração. Eu acredito que o trabalho respiratório é uma das coisas que realmente reconecta o corpo e a mente, e é uma ferramenta incrível. Foi assim que comecei a aprender sobre o trabalho respiratório e como respirar de uma certa forma, ou com uma certa técnica, que isso conecta o corpo e a mente, porque quando comecei a pesquisar e escrever meu protocolo ético, eu precisava descobrir como ensino as pessoas a entrarem na água fria. Certo. Algumas ferramentas para a pesquisa ainda precisavam ser descobertas, pelo menos para a minha maneira prática de pensar sobre esta pesquisa. Então, eu estava pensando, certo, o que é que eu realmente preciso fazer? E comecei a desafiar a mim mesma e a nadar no inverno, no frio, porque tinha que aprender e entender o que estava acontecendo. E uma coisa muito importante que eu percebi antes de começar a estudar isso é que minha respiração, quando eu entrava na água, ou mesmo antes, determinava totalmente o resultado desse mergulho. Se por acaso eu não estivesse atenta a isso, eu provavelmente não teria uma experiência tão boa quanto se estivesse verdadeiramente atenta. Então comecei a praticar um pouco como respirar antes, depois e dentro da água, e percebi que se eu fizer isso devagar e tentar diminuir o ritmo, também faço isso quando me exercito. Depois de uma corrida ou algo assim, eu tento fazer uma inspiração lenta e depois... Então tento diminuir a frequência cardíaca e aí você recupera o fôlego muito mais rápido. E você também faz isso na água gelada. Por meio da respiração lenta? Sim, exatamente. Qual é a maneira ideal de respirar para colocar seu cérebro e seu corpo em harmonia e equilíbrio quando você está se sentindo estressado e sobrecarregado? A melhor maneira de respirar... Sim, existe alguma técnica de respiração? Algum tipo de... Eu acho que existem várias, mas eu penso em respiração nasal. Por exemplo, seria respirar lentamente pelo nariz e fazer isso por apenas alguns minutos. Isso, na verdade, já é o suficiente se devemos fazer algo bem curto e prático. Então é uma respiração nasal lenta. Dentro e fora pelo nariz? Sim. E você também pode fazer a respiração quadrada, que é um método muito eficiente. Já usei muito isso, então praticando diariamente esse tipo de respiração. Na minha opinião, a respiração quadrada é realmente muito boa. Pode explicar respiração quadrada? Claro, nós vamos inspirar lentamente pelo nariz durante 4 segundos. Agora vamos expirar por um pouco mais de tempo, mais ou menos por 6 segundos. Depois, segure um pouco sua respiração. Segure por 4 segundos e então pode começar de novo. Você pode experimentar um pouco com isso, mas é realmente bom e eficaz se você puder fazer a expiração um pouco mais longa que a inspiração, porque isso diminui o ritmo cardíaco. Então, se estiver ansioso por algo, se você vai fazer uma apresentação ou está indo para uma reunião ou algo do tipo e está um pouco nervoso, pode fazer isso logo antes, por apenas alguns minutos, e seu ritmo cardíaco vai diminuir. E você pode pensar direito porque então você tem mais oxigênio indo para o seu cérebro e então você fica mais atento. Se sua frequência cardíaca é alta e a respiração é rasa, o que ocorre no cérebro?
Se você respira superficialmente pela boca, por exemplo, você ativa a parte simpática do sistema nervoso, o que você não quer fazer se vai entrar em situações que exigem o uso da mente, como subir em um palco, ir a uma apresentação ou entrevista de emprego. Você quer ficar calmo para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, proporcionando mais oxigênio. Precisa-se de oxigênio para pensar. Então, fazer uma respiração superficial vai ativar a parte simpática do seu sistema nervoso, que diminui drasticamente o fluxo de sangue para o cérebro. Assim, você deve tentar seriamente se acalmar, fazendo a respiração nasal ou a respiração quadrada antes para ter mais oxigênio para o cérebro. Isso mantém você alerta e focado, e isso é o principal que você quer. Sim, isso é inspirador. Eu adorei isso. Tenho estudado e implementado muitas dessas coisas eu mesmo ao longo dos anos. Então é útil para eu entender se isso está me ajudando, como posso aprimorar ou ajustar minhas estratégias, e também perceber como isso impacta meu corpo e cérebro. Então eu sou muito grato por todas essas informações. Onde podemos te seguir e te apoiar mais agora, Susana? Você está no Instagram, no Facebook e no YouTube e em todos esses lugares. Mas onde mais podemos te apoiar hoje? Bem, na verdade, eu estou terminando de fazer algo educacional, no qual venho trabalhando há mais de um ano. E isso é especificamente voltado para instrutores e parceiros de treino. Se as pessoas estiverem interessadas e quiserem aprender mais sobre como tudo isso funciona e como implementar isso para si mesmas e usar para seus clientes ou algo assim, eu fiz esse curso para ensinar a fisiologia e a bioquímica, mas em uma linguagem mais simples, porque eu acho que as pessoas precisam aprender mais sobre isso para que possam também ensinar isso. E acho que estamos numa cultura que valoriza o ensino. Então, sim, estou criando atualmente esse curso. Ele estará disponível para estudo até o final do ano. Onde podemos ver ou entrar para a lista de espera? Isso está no meu site, em soeberginstitute.com. Ok. E lá você pode se inscrever para receber uma notificação sobre o curso Ok. que vou enviar. soeberginstitute.com. soeberginstitute.com. Certo. Então, confira isso, pessoal. Você posta principalmente no Instagram, né? Sim, mas estou em todos. Por toda parte. Vamos também colocar links na descrição, mas o melhor lugar para ir é soeberginstitute.com. SOEBIRG Institute.com, correto? Isso foi inspirador. Estou animado pelo trabalho que você fez e pela pesquisa que realizou. Levou 6, 7 anos de pesquisa para poder obter essas informações para nós. Então, obrigado por dedicar todo o seu PhD para ajudar a humanidade a melhorar por meio dessas informações. Só posso imaginar quão paciente você deve ser para conseguir terminar uma pesquisa e um estudo científico em 7 anos, fazendo isso, e todas as diferentes pessoas que você tem que coordenar e todos os diferentes dados. É um grande período da vida. É muito tempo na esperança de que você receba algum bom conhecimento de volta. Portanto, eu quero reconhecer você, Susana, por tomar uma decisão e um compromisso de fazer essa pesquisa por tanto tempo, por se manter dedicada a isso nos altos e baixos, porque estou presumindo que há muitos desafios nisso. Você tem que conseguir o financiamento. Você tem que lidar com milhares de pessoas, sabe, criando os dados com elas. Mas eu reconheço você por assumir esse desafio e nos dar essas ferramentas. Muito obrigada. Caso contrário, muitas pessoas poderiam estar usando frio ou calor e poderiam estar se prejudicando. Elas poderiam estar fazendo isso incorretamente e machucando seus corpos e mentes. Então eu realmente reconheço o seu trabalho por fazer isso. 7 anos é muito tempo para dedicar sua vida a uma coisa. E eu sou grato por você ter feito isso, porque tantas pessoas nos últimos 5 anos têm se interessado mais por terapia com frio e calor, e agora elas têm ferramentas e ciência apoiando isso ainda mais. Acho que elas estavam sentindo os benefícios e vendo isso, mas agora elas conhecem os benefícios com base em sua pesquisa. Eu vi o Huberman falar sobre você e sua pesquisa, e é muito legal ver o impacto que você está começando a ter em grande escala, e estou empolgado para ver mais disso no futuro. Muito obrigada. De nada. De nada, Susana. Esta é uma pergunta que faço a todos no final. É uma pergunta hipotética. Chama-se 3 verdades. Então imagine que você possa viver o tanto que quiser neste mundo, mas eventualmente chega o seu último dia. Você tem a idade que deseja, mas é o seu último dia nesta terra.
Você realizou tudo o que queria realizar em qualquer direção que você tome, família, carreira, vida, tudo aconteceu para você. Mas por algum motivo, neste último dia, não temos mais acesso a nenhum de seu conteúdo. Então esta conversa não permanece aqui neste mundo. Ela vai embora. Sua pesquisa vai embora. Todas as conversas gravadas que você teve, não teremos mais acesso. Cenário hipotético. Mas neste último dia, se você pudesse deixar para trás 3 lições para o mundo, 3 coisas que você sabe que são verdadeiras e que gostaria de compartilhar com o mundo, quais seriam essas 3 verdades para você? Minha nossa, essa é realmente uma boa pergunta. Então, eu acho que são principalmente lições de vida, eu diria, porque não é talvez tanto sobre a minha ciência. Porque o que minha ciência me mostrou e que eu quero mostrar e oferecer ao mundo é: siga a sua paixão. Porque se você fizer o que te faz feliz, de alguma forma, acredite, vai dar certo. E pode levar 7 anos, ou talvez até mais, eu realmente não sei. Mas se você seguir seu interesse e sua paixão, algo bom vai realmente surgir disso. Basta perseverar. Não precisa ser a grama do vizinho é mais verde só porque algo acontece mais rápido ou melhor, ou seja lá o que for, para os outros. E eu diria também que se você realmente quer ser bem-sucedido, acho que uma das coisas mais importantes é tentar não buscar validação demais. Em vez disso, tente se autovalidar. Isso é realmente o que eu quero fazer? Estou verdadeiramente focado no que estou fazendo aqui? Há algum tipo de distração externa tentando me atrair para fora do meu caminho? Ou eu estou seguindo meu próprio caminho, que eu acho interessante? Não preciso constantemente perguntar a todos pela sua validação para obter o que eu valorizo, o que seria realmente valioso para mim na minha própria vida. Então, a busca por validação é algo que considero que pode ser um pouco perigoso. Eu sempre acho que buscar autovalidação é muito melhor. Você não pode esperar que todas as outras pessoas te entendam completamente. Essa é uma grande lição de vida. Se você espera por isso, então provavelmente vai ter que esperar muito tempo. E, pior ainda, você não vai fazer nada porque está com medo de que as pessoas te julguem ou não te entendam da maneira correta. Então, sim, eu acho que tive muitas pessoas que não me entenderam, mas eu entendi o que eu queria fazer, e não só com a minha pesquisa, mas talvez em muitas coisas. Mas era tipo, eu fiquei feliz com as minhas escolhas e apenas seguindo meus caminhos. Então, seja fiel a si mesmo. Ok. Qual é a terceira coisa? A terceira coisa, o que seria? Eu diria a sua família. Estar com a sua família, mesmo que você pense que há tantas coisas que precisa fazer, eu acho que a família é muito importante. Meus meninos estão crescendo e eles têm 11 e 13 anos agora. Então eu estou apenas pensando que eles vão se mudar muito em breve e eu os tenho aqui agora. Então também quero passar tempo com eles. Mas felizmente eles adoram fazer o que eu amo fazer. Isso é legal. Eu levo eles comigo. Então, ao encontrar coisas com as quais você pode se conectar e fazer juntos, está, na verdade, dando muito amor e atribuindo muito valor à sua vida, se você puder achar isso. Isso é lindo. Eu aprecio isso, Susana. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Oh, Deus. Grandeza é fazer algo com paixão, amar isso, e ter a habilidade para fazer isso todos os dias, e assim pode seguir esse caminho. Quero dizer, se isso te traz alegria, te traz dinheiro ou te traz sucesso de alguma forma, que bom. Mas desde que possa fazer e se empenhar nisso, sendo feliz nisso, isso é a definição de grandeza. Susana, obrigado por isso. Você não quer se preocupar com um biomarcador ou um número em um exame de sangue. O que verdadeiramente importa é, no final das contas, será que eu ainda tenho a força muscular que eu tinha há 20 anos atrás?